Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. E vocês já viram que as histórias essa semana estão longas, né? Do jeito que vocês gostam. Então, galerinha, pode mandar a história com bastante detalhe, que a galera aqui do canal, a família Delanos, adora histórias grandes. Nossas Alices, nossos Romeus, as Danettes, a gente adora história grande. Então, não economizem na escrita. Podem mandar detalhes. Gente, meu óculos sujo. Bom, se você tá chegando agora, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, deixa aquele comentário que você sabe que é muito importante pra gente. E nós vamos lá para outra história longa hoje. A história hoje vem de um homem, sim, mais um Romeu, aqui adoro quando os Romeus mandam a história. E, gente, é uma história muito interessante, tá? A história é o seguinte, ele fala de todos os fracassos dele que fizeram ele ser quem ele é hoje. Então, bora lá entender essa história. O Romeu que já foi viciado também em sexo. Ele adorava prostituição, a gente já viu várias mulheres contando aqui no canal, né, problemas com os maridos, que é viciado em pornografia, isso e aquilo. Romeu, ele não vai ficar para trás aqui não, mas ele vem contar tudo pra gente, como que isso começou, o que aconteceu e agora, como ele está hoje. Bora lá. Oi, Dani Beto, meu nome é Romeu, tenho hoje 30... E ele escreve muito bem, tá, Romeu? Parabéns! Ó, ele escreve muito bem. Tenho hoje 32 anos. Lhe escrevo, pois sei que o seu canal é uma verdadeira faculdade da vida. Um portal de aprendizagem para quem deseja aprender com os erros alheios e não trazê-los para a própria trajetória. Muito obrigada, Romeu. Muito obrigado pelas palavras. É o que eu sempre falo aqui para o pessoal. Errar, todo mundo vai errar. Ninguém aqui é perfeito. Não adianta eu ficar apontando o erro de vocês. Mas esse canal é pra gente mostrar mesmo, né, que o erro, ele existe, mas você pode aprender. Então as histórias aqui, eu acho que trazem muito isso à tona, né? Muitas meninas falaram, Dani, eu descobri que eu tô numa relação que não é legal através do canal. Então, assim, eu acho que vocês aprendem muito. Muito obrigada, Romeu. Minha história daria um livro, porém, em razão da minha profissão, eu nunca poderei falar abertamente em qualquer outro lugar sobre a minha vida da forma que eu vou falar aqui. Por isso aproveito a oportunidade do anonimato e também peço que seja mantido absoluto sigilo sobre as fotos que acompanham essa história. Claro que vocês sabem que todas as histórias aqui são contadas anonimamente. Meu propósito, claro, ao escrever para o seu canal é mostrar as consequências da ausência de um diagnóstico de transtorno do espectro autista na idade correta e mostrar que sim, autistas também são capazes de tudo. O talarico é o vilão da maioria das suas histórias. Conheci seu canal justamente quando passei a sair com mulheres mais maduras e me interessei muito pelo seu conteúdo. Eu me inspirei nas protagonistas das histórias, cresci me achando menos que os outros, vivo um casamento de horror e meu fetiche é transar na cama de homens casados, que são histórias que são quase antagônicas, mas que tem muito a ver com a minha história. Inclusive, gente, a nossa Alice do casamento do terror, que eu acho que ele botou horror, mas é o casamento do terror, eu estou sempre em contato com ela, ela está muito bem. Ela já veio para os Estados Unidos, fez uma viagem aqui sozinha. Nossa, ela está muito feliz, ela saiu daquele casamento horroroso que ela tinha, e hoje ela tá vivendo, igual ela fala, a vida dos sonhos, a vida que ela sonhou. Então, obrigada a vocês aí que sempre apoiaram o canal e apoiaram as meninas, né? As outras duas eu não tenho notícias como elas estão, mas a do casamento do terror, ela tá muito bem. Bom, para começo de prosa, Dani, eu não sou uma vítima, embora durante boa parte da minha vida eu não entendesse exatamente as razões dos meus comportamentos. Eu me trato como responsável por tudo que eu fiz. Eu digo com humildade que eu sou um homem que verdadeiramente venceu na vida, e minha história é um verdadeiro ponto fora da curva em vários sentidos, e vocês vão entender o porquê.
Eu nasci no início dos anos 90, numa cidade mediana na região central do Brasil. Uma família humilde de origem nordestina. Nasci desprovido de beleza. Cresci num ambiente rural, morando em terras alheias onde meus pais trabalhavam. Bem diferente do que eu vivo hoje. Eu tive uma criação que hoje seria considerada com mãos de ferro, sendo criado na Igreja Católica com bons exemplos dentro de casa. Tenho apenas uma irmã mais nova. Nasci autista, mas só tive o diagnóstico definitivo 2 anos atrás. Então ele já era adulto. Este diagnóstico tardou muito, pois tem um quadro raro de autismo que inclui altas habilidades. Isso, aliado à negação dos meus pais, fez com que eles nunca me levassem ao médico. Eu era diferente das outras crianças, pois falei cedo, aprendi a ler cedo em razão da hiperlexia, que é uma fixação em letras e números. Eu tinha hiperfoco em diversos assuntos de leitura, porém eu nasci com disfusão executiva, então demorei um pouco a andar. Eu derrubava comida sempre que eu levava a colher à boca. Eu tinha dificuldades em me vestir, vestia roupa ao avesso e também não conseguia atar os cardaços, né? Deve ser amarrar os cardaços. Eu detestava a sensação de cortar o cabelo e ouvir estouros dos fogos das festas juninas. Eu sempre ouvi quando criança que cabra safado destrói famílias. Meu avô materno era mulherengo. Meu avô paterno conseguiu ser 10 vezes pior. Meus tios-avós não ficaram para trás, sendo que um deles era provavelmente um pedófilo, na acepção científica do termo. Porém, ele nunca foi preso e morreu sem responder por nenhum dos seus crimes. Na minha infância, nossa casa não tinha luz elétrica ou água encanada. Tudo era na luz de lamparina, e a gente ia dormir após o programa A Voz do Brasil. Acordávamos ainda de madrugada com o céu estrelado, as luzes piscando dos aviões que rasgavam o céu do Brasil Central. Na nossa casa, como toda casa humilde, tinha uma Bíblia e um dicionário Aurélio. Toda casa tinha um dicionário Aurélio, não é verdade? Porém, o tio sempre trazia outros livros e revistas desatualizadas da capital, e eu passava o dia lendo. Eu lembro que eu peguei uma fixação. Mais tarde eu saberia que o nome disso é hiperfoco. Pelo livro de Mormon. Eu não me separava desse livro dia e noite. Tem uma fase que as crianças fazem muitas perguntas. Então indaguei a meus pais a respeito daquele livro, que é muito diferente da Bíblia. Lembro que eu levei uma surra e meus pais jogaram fora o livro, pois aquilo era coisa do demônio. Parece brincadeira, mas como entendi as coisas literalmente, eu perguntei a eles como era possível o demônio ter escrito aquele livro se quase ele não aparecia na história. Aí levei uma outra surra ainda maior. E eu entendi que eu não devia perguntar mais nada, caso contrário eu ia apanhar. Eu guardava tudo que sentia para mim. Eu tinha uma memória extraordinária, o que me levava à autotortura em relação à opinião deles. E eu ainda tinha seletividade alimentar, que foi gentilmente tirada pelo cinturão do meu pai. Porque o autista, né, gente, ele não come, assim, muitas coisas. Cada um tem uma coisa, né? Alguns não gostam de misturar alimentos. Então ele fala, assim, que ele tinha isso e levou muita surra ali do pai dele, porque provavelmente o pai falava que aquilo era uma frescura, né? Dani, meus pais haviam passado fome após serem expulsos da casa do meu avô, quando se casaram. Ocasião em que meu pai pensou até em acabar com a vida dele, da mãe dele, né? E de toda a família ali, e depois acabar com a própria vida. Meus pais tinham sangue quente nordestino, e como desconhecia o autismo, várias vezes me taxaram de mole, preguiçoso, palerma. Diziam que nenhuma mulher queria casar comigo, pois não ia conseguir sustentá-las. Eu era péssimo até nos serviços domésticos, como varrer a casa, limpar, capinar quintal. Eu apanhei muito por isso. Os comentários negativos deles levavam minha autoestima até o chão. Minha mãe era uma mulher viva e sempre foi à frente do seu tempo. Foi quem me ensinou a ler, escrever e fazer contas. Meu pai era um homem muito trabalhador.
um exímio e respeitado vaqueiro, que sempre era chamado pelos fazendeiros para achar as reses perdidas na mata. O que será que é reses, gente? Mesmo em locais distantes de onde morávamos, pois ele conhecia os segredos do sábio do sertão. Eu que tinha que ter uma Aurélia aqui lendo essa história, Romeu. Reses deve ser algum animal, né, gente? Imagino eu, né? Um fazendeiro que conhecia meu pai alugou uma fazenda vizinha e pediu para meu pai tomar conta do gado, e a nossa vida assim começou a melhorar. Cheguei a ser matriculado numa escola onde eu sofria bullying em razão da minha aparência. E cheguei a apanhar muito. Porém, uma tia, que era professora em uma escola da cidade, disse que eu poderia passar por outras escolas que cobravam mais dos alunos. Afinal, eu estava muito além dos meus colegas, e assim meus pais fizeram. A nova escola foi ótima para mim. Ninguém me perseguia. Eu me comportava bem, pois eu detestava conversar mesmo. Então, eu era fissurado pelos livros da biblioteca. Meu boletim era sempre azul. Eu era um dos melhores alunos da classe. Meus primos vieram estudar na mesma escola e logo eu tinha amigos e estava em paz. Foi então que meu pai, ao interpretar os sinais dados pela natureza, percebeu que não choveria como nos outros anos, e sem chuva os pastos do cerrado secariam muito, o gado perderia peso e, por consequência, o preço do gado de corte iria no chão. Quase ninguém acreditou no meu pai, até zombaram dele, exceto o fazendeiro. Ele tinha muito apreço pelo meu pai. Ganhou muito dinheiro comprando gado dos fazendeiros vizinhos a preço baixo e levavam para uma fazenda no Mato Grosso, onde alugaram, onde estava chovendo muito e os pastos estavam ótimos. Então ele fez uma grande jogada ali, né? Comprou o gado a preço baixo e leva para um lugar que estava ali chovendo. Então o pai dele foi visionário aí, né? Dani, meu pai virou o homem de confiança desse fazendeiro. Ele ajudou muito meu pai e prosperamos nesse período. Foi um tempo muito feliz da minha vida. Esse fazendeiro ganhou muito dinheiro, mas outros fazendeiros perderam e por conta disso passamos também a ser invejados e ameaçados. Ninguém admitia um vaqueiro que veio ainda menino da miséria do Nordeste prosperar daquele jeito. A primeira vez que eu vi televisão, eu tinha 7 anos de idade. Foi em 1999. Passava na Globo a novela Terra Nostra. Eu fiquei hipnotizado pelos olhos da atriz Ana Paula Arósio, e eu disse que um dia eu teria uma namorada igual a ela. Minha família sorriu, mas o que eles não sabiam é que um dia esse sonho se tornaria realidade. Bem, Dani, esse tempo bom não duraria muito. Confesso que eu pensei muito se eu escreveria esse trecho da minha vida, pois é doloroso. Mas é necessário, pois nesse canal existem várias Alices que são mães de meninos e podem evitar que se repita o que aconteceu comigo. Tive minha primeira relação sexual aos 9 anos de idade com uma mulher mais velha. Ela devia ter 30. Hoje eu entendo que eu fui abusada. Lembro que meu corpo reagiu, foram muitas sensações, conflitos. Fiquei em estado de choque. Eu já era uma criança fechada e ninguém deu atenção. Levei muito tempo para processar o que aconteceu. Eu sabia que ninguém mais me entenderia. Apesar de tímido, eu já me interessava por meninas. Como todos os meninos que cresceram nos anos 90, eu vi a banheira do Gugu, já tinha visto a Playboy da Ellen Ganzaroli, que achei na rua. Porém, eu não tinha as informações que os meninos têm hoje. Minha infância foi muito diferente de hoje em dia. Eu via de regra quando o menino hétero era abusado por uma mulher. Ah, peraí. Ele falou assim que era uma regra isso. Vamos supor, um menino mais novo, abusado por uma mulher mais velha, ele não tinha a postura de vítima. Tipo, não era igual uma menina novinha ser abusado por um homem mais velho. Vocês entenderam? Aí ele fala, um menino novo, quando é abusado por uma mulher mais velha, ele tem a sexualidade aflorada e passa a ter um comportamento saliente, danado, até indecoroso com as meninas. Eu sei disso, pois eu observei bem outros meninos que tinham passado pelo que eu passei. O abuso sexual por mulheres não é algo distante na nossa sociedade. Tem um cliente que também é autista de quase 40 anos, que foi iniciado sexualmente pela própria irmã na adolescência. O que acontece é que ele nunca é denunciado, pois na cabeça do menino,
fica sempre aquela parte conflitante. Se eu sou homem, como eu posso não ter gostado de ter ficado com uma mulher? Isso, gente, faz parte muito de como nossa criação era nos anos 80 e 90. Eu entendi o que ele quis dizer. Como assim? Você vai reclamar que uma mulher, né, que transou com você, que fez isso, fez aquilo? Então, para a mulher, isso sempre era um tabu, falar de sexo, né? Agora, para o homem, eles tinham que ficar calados, porque ele achava assim, como que eu vou reclamar que uma mulher me usou? Vocês estão entendendo? Então, eu entendi perfeitamente aqui o pensamento dele, né? Bom, a partir desse conflito interno, muitos meninos assumem a postura de pegador, pois eles querem provar para o mundo que eles mesmos são homens. Todas as Alices que são mães de meninos, principalmente nos 10, 12 anos, prestem atenção. Se você tem uma amiga, prima, ou qualquer Maria Mucilon, gente, eu nunca tinha ouvido esse termo. Maria Mucilon, mulher que gosta de beber. Olha isso. Então, se você tem uma Maria Mucilon, até uma professora que elogia demais seu filho, lembrem-se, não existe elogio despretensioso. Se você notar um comportamento saliente no seu filho, não bata, não repreenda, não incentive, ou ache que é coisa de menino, apenas tente entender de onde isso está vindo. Pois bem, na época eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia que eu era autista e nem o que era regressão de nível de suporte e simplesmente me fechei em mim mesmo. Eu passei a dizer que eu não iria me casar nunca e nem namorar. Passei a negligenciar minha aparência e como já sou desprovido de beleza natural, eu era muito tímido. Aí passei a sequer ser uma opção para as meninas da classe. Meu desempenho escolar todavia era excelente. Todos os professores diziam que eu seria muito bem sucedido. Em 2002, nossa situação financeira continuava melhor, mas as ameaças e tensões continuavam. Então decidimos sair da minha terra natal. Dizem que o mal por si se destrói. Quando já tínhamos vendido tudo para ir embora, nosso pior inimigo faleceu lá. Logo após a gente se mudar de estado, eu fui para uma nova escola, onde eu não conhecia ninguém. O lado bom era que eu estirei rápido e estiquei, né? Deve ser rápido. E como eu era alto, perante os meninos da turma, ninguém tirava graça comigo. Eu até gostava de algumas meninas da classe, mas sempre guardei isso para mim. Eu temia muito ser rejeitado, eu tive minhas paixões platônicas, que só saberiam disso mais tarde. Mas isso conto mais pra frente. Revisitar essa parte da minha vida é sempre triste, pois sem diagnóstico, tratamento correto e sem o tratamento correto, eu sofri com depressão, com ansiedade, toque. Mas nunca me vitimizei e posso dizer que venci essa porra toda sozinho, ele disse. No fim do ensino médio, eu resolvi sair de casa e ir para a capital tentar uma faculdade. Eu queria ter passado para Direito na Universidade Federal, mas como eu não tinha acesso a cursinho e material de ponta, eu não passei no vestibular, amargando uma derrota dolorosa. Acabei me contentando com o sistema de informação numa faculdade pública, pois eu queria simplesmente sair de casa. Dani, para ouvir minha história não adianta Rivotril, mas um diazepam. Vocês vão entender o porquê. Meu pai, já próximo à meia-idade, começou a apresentar sintomas de esquizofrenia, uma psicose fortíssima que inclui delírios, alucinações e todas as demais acusações infundadas que você possa imaginar. E a convivência em casa ficou insuportável. Eu sabia que era essa doença, pois o irmão do meu pai teve essa doença e chegou a ser morto no manicômio logo que eu nasci. Eu fui morar na capital com alguns parentes e após alguns meses um deles arrumou um lugar para eu morar. Esse local era péssimo, tinha ligações clandestinas de água, luz, goteiras, infiltrações. Chegou a ser usado até para para animais domésticos. Para sobreviver, eu fui aluno bolsista, fiz diversos cursos profissionalizantes. Eu tive quase todas as profissões noturnas lícitas que vocês imaginarem, menos ser prostituto.
No início eu era ajudante de padeiro, trabalhava das 3 da madrugada até já de manhã. Tínhamos que limpar o lugar logo na chegada. Ficava perto do forno quente o tempo todo e ainda ir para casa todo sujo de farinha. Eu já trabalhei também... ele estudava de manhã e trabalhava à noite, tá? Na faculdade de Sistemas de Informação, eu não me identifiquei com o curso. Afinal, eu nunca tinha ligado um computador. A primeira vez foi aos 16 anos. Eu não sabia nada de linguagem de programação e reprovei diversas disciplinas que eu nunca tinha nem ouvido falar. Porém, já encontrei amigos de verdade que realmente me ajudaram muito. Eu estava perdido, mas não queria voltar para a casa dos meus pais, pois lá o clima era insuportável. Eu tinha vergonha de falar onde eu morava, pois o lugar estava caindo aos pedaços. Eu não queria ir para a casa do meu pai, pois ele também estava literalmente louco. Minha irmã era adolescente, ela saiu de casa nesse período e foi trabalhar. E eles chegaram a sobreviver do dinheiro dela, então os pais acabaram ali perdendo tudo, né? Tudo já tinha dado errado e chegou a hora de eu ter que dar certo. Então eu fiz o Enem, tirei uma boa nota na redação, mesmo estando sem estudar para o vestibular há 3 anos. Fui aprovado para Direito com bolsa integral do ProUni, numa faculdade privada. Fiquei na lista de espera para a faculdade federal. Minha família chorou. Eu me emociono até hoje ao lembrar desse dia. Logo no início da faculdade eu conheci uma menina, Hannah. Eu achei ela muito bonita, mas pensei que nunca teria uma chance, pois achei ela uma patricinha nojenta, então eu passei a evitá-la. Dias depois, nós nos encontramos. Eu tinha um complexo de inferioridade tão grande que o elogio de Hannah me deixava desconcertado. Acabamos nos beijando e minha carência foi tão grande que eu pedi ela em namoro e, para minha surpresa, Hannah aceitou. Claro que eu menti para Hannah que eu já tinha namorado antes. Eu não disse que meu pai era louco, né? Contudo, eu contei sobre a minha profissão e minha condição social. Para minha surpresa, ela aceitou tudo, pois os pais dela já tinham sido pobres e os avós, que ela gostava muito, ainda eram pobres. Como minha família ainda morava no interior, na zona rural, eles não tinham acesso a telefone celular, internet, rede social nessa época. Então eu passava despercebido. Sabemos que a mentira não leva a lugar nenhum, mas eu ia até onde desse. Eu estava vivendo meu sonho, namorava, cursava a faculdade que eu queria, morava sozinho, trabalhava e finalmente eu estava sendo independente. Isso me deu forças para resistir um dia após o outro. Um dia ao ficarmos juntos as coisas esquentaram. Eu não vou entrar em detalhes, mas Hannah percebeu que eu tinha fimose. Disse que eu precisava operar e me perguntou se eu nunca tinha transado. Fiquei super desconcertado e vermelho e falei que não. Ela ficou feliz ao saber, pois ela também era virgem. Eu inventei que eu tinha me decepcionado com uma menina no passado e não tinha me envolvido com mais ninguém depois disso. Ela achou fofo e achou bonitinho, mas aquela situação me trouxe gatilhos. Gatilhos do que eu tinha passado no passado, o abuso, né? E como todos os homens, aprendi a resolver as coisas comigo mesmo para não aparentar fraqueza. E por isso não parecer que eu estava incomodando, mas por dentro eu estava destruído. Passar por isso foi ruim, mas o pior veio depois. Ela pediu meu notebook emprestado para revisar um trabalho de faculdade e esqueceu de sair do Facebook dela ao me devolver. Eu vi o perfil dela aberto e fui ver as conversas. Não, lá não tinha traição, tinha sim um papo calcinha pesadão. Hannah falava com as amigas o que tinha rolado entre nós. A conversa, longe da usual entre varoas da igreja, porque Hannah era evangélica, né? Tinham primas, colegas de faculdade, amigas e, pasmem, até uma tia dela debatendo tudo. O papo calcinha ali era um tribunal feminino que julga todos os homens. Tem praticamente acusação e defesa. Ai, gente, sabe que eu já pensei em botar o nome desse canal de Papo Calcinha? Ai, meu Deus. Bom, você se sente literalmente nu ali, diante de todas as mulheres. Elas julgam se você tem pegada, se você beija bem, o tamanho do seu membro, o seu comportamento, se você presta ou se você é um vagabundo. A tia dela foi certeira quando disse: Ana,
Homem não se apaixona no primeiro beijo. Esse menino nunca deve ter beijado e por isso está louco por você. Já você tá com fogo no rabo. Cuidado com o que você vai fazer quando estiver sozinha com ele. A melhor amiga de Hannah disse: amiga, pelo amor de Deus, esse menino é horroroso. Liso e cabaço. Não tinha coisa melhor para você arrumar, não? Se fosse pelo menos um vagabundo que transasse gostoso, eu não diria nada. Mas esse daí nunca viu uma mulher. Para completar, Hannah disse que não queria nada sério, que só estava curtindo o momento, enquanto outro menino mais interessante não aparecia. Gente, ali eu acordei de um sonho. Estava bom demais para ser verdade. Minha cabeça sabia disso, mas quem pode dominar os próprios sentimentos? Quem dirá eu que nunca tinha lidado com isso? Nós autistas temos um recurso para lidar com situações desconfortantes. Chama-se masking. É como se a gente interpretasse um personagem para ter controle de uma situação. Eu desenvolvi a feição de bravo para não me sentir intimidado. Isso, aliado à minha altura, fazia com que eu me saísse relativamente bem para enfrentar as fobias sociais do dia a dia. Para o dia seguinte, eu e Hannah já tínhamos combinado dias antes de trocar cestas de Páscoa como aniversário de namoro. Enquanto ela comprou uma cesta simples para mim no mercado, eu mandei fazer uma cesta personalizada enorme. Tinha demorado dias para ficar pronta. Ficou claro que eu estava mais envolvido do que ela. Minha cesta era 3 vezes maior que a dela. Ela tinha um coelho de pelúcia enorme, 3 ovos de chocolate grande, mini bolos decorados, caneca personalizada, quase 1 quilo de bombom de chocolate. Eu levei isso no ônibus lotado. Cheguei atrasado na faculdade e lembro que ao entrar na sala, todos acharam lindo. Naquele dia eu estava destruído por dentro, mas com cara de bravo por fora. Fiquei com tanto medo que Hannah terminasse comigo e eu desabasse ali mesmo, que eu fui embora antes da aula acabar. Eu acompanhava a rede social de Hannah aberta no meu computador. Sempre eu suspendia a sessão para o computador não reiniciar e a rede social não pedir a senha, novamente. Eu percebi que ela gostava muito mais quando eu agia como um safado do que quando eu era carinhoso. Assim eu comecei a enfrentar o trauma do abuso pois senão eu ia perder Hannah. Eu tinha que mostrar a ela que eu tinha pegado e que eu era bom de cama, caso a gente chegasse aos finalmente. E dia após dia ela estava cada vez mais envolvida. Parece uma novela, mas a família dela não me aprovou, pois eu era pobre e eles eram bem de vida. Quando eles viram a cesta enorme que eu comprei para ela, que me custou quase metade do meu salário, perceberam minhas intenções e não gostaram. Eles mudaram a Hannah de turno da faculdade e eu cheguei a ser ameaçado pelo pai dela, que era um oficial da Polícia Militar. Esse homem, gente, teve participação em 2 chacinas que ocorreram aqui na minha cidade. Morreram bandidos perigosos, mas também pessoas inocentes. Claro que a justiça passou pano e essa situação ficou por isso mesmo, Ele chegou até a puxar minha ficha na polícia, mas não encontrou nada. Os pais fizeram Hannah terminar comigo oficialmente e nós caímos na clandestinidade. Passamos a nos ver escondidos. Uma amiga da faculdade, então, me chamou para conversar, para entender por que nós estávamos nos vendo escondido, e eu falei a verdade. Inclusive, mostrei o que eu tinha visto nas redes sociais de Hannah. Na opinião dessa minha amiga, eu estava tão carente que eu estava vendo um romance sozinho. Hannah estava me usando, na verdade. Eu tinha tanta baixa autoestima, eu estava permitindo isso, e nem sequer eu me dava conta. Então, isso acontece com muitas mulheres também, gente? De viver uma relação sozinha. A mulher tá ali batalhando, ela tá ali, ela todos os dias tá ali, lutando pro relacionamento dela melhorar, pra fazer acontecer, enquanto o cara tá nem aí, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo que a ficha cair. Poxa, peraí, é tanta carência assim que eu quero levar uma relação sozinha? Relação tem que ser a 2, Dani, hoje pela minha experiência eu sei que Hannah não gostava de mim, mas sim do que eu sentia por ela, porque ela nunca tinha estado com alguém que realmente estivesse apaixonado por ela. Um dia era um sábado, Hannah me ligou de um número diferente, pedindo para encontrá-la na casa de um colega de faculdade. Disse que eu teria que chegar 1 hora antes dela
e eu não entendi nada. Hannah disse que os pais dela tinham descoberto tudo sobre os nossos encontros e que ela tinha concordado em ir embora para outro estado, do outro lado do Brasil, e nunca mais falar comigo por telefone e redes sociais. Em troca, o pai dela não me mataria. Como tínhamos pouco tempo juntos, eu decidi não falar a verdade. Por isso estragaria tudo. Eu queria apenas me despedir e aproveitar o tempo que nos restava. Trocamos declarações, tiramos fotos, nos abraçamos, lembramos da lição do filme Quem Quer Ser um Milionário. E o que é que tem a ver? O que tem a ver nosso virá até nós? Ah, tá. O filme Quem Quer Ser um Milionário, que quem tem que ser nosso virá até nós. Que o Quem Quer Ser um Milionário, eles se apaixonam por uma menina, né? Eles vão para um orfanato e várias coisas acontecem. Essa menina é vendida e tal, e no final eles conseguem ficar juntos. Ele tá falando que tem que ser nós, vai dar um jeito de chegar até a gente, né? Passado isso, tem uma passagem na minha vida que eu choro em contar, mas não posso fugir dela. No meu primeiro ano de faculdade, abri um concurso público estadual, grande, nível médio. Comecei a estudar enquanto eu trabalhava num plantão noturno de uma funerária. Na noite anterior à prova, eu tentei a liberação com meu chefe para que eu pudesse dormir antes da prova, mas ele não liberou. Fui fazer a prova virado. Foi uma decepção gigantesca, pois eu bati na trave. Faltaram 2 questões específicas para eu ir para a zona de classificação de ampla concorrência. Eu estudei sozinho durante a noite com material ultrapassado. Eu não tive aulas em cursinhos e antes da prova sequer tinha feito simulado. E mesmo assim fui ótimo na prova, mas isso não bastou. Eu e Hannah tínhamos nos despedido 1 mês antes da prova e meu chefe não me liberou, pois eu estava cobrindo um plantão de um amigo dele. Esse amigo dele, que não foi trabalhar, era um tremendo irresponsável, porém eu fiquei calado. Eu fiquei triste e devastado, praticamente andando como um zumbi, mas eu não tinha tempo para chorar, pois eu poderia perder a bolsa do ProUni naquele semestre, pois eu quase reprovei. Tive tanto ódio que simplesmente pedi demissão e fui trabalhar como vigilante. Sem carteira assinada e sem um salário bom. Eu ganhava só diária, pois foi o que apareceu. Fui mandado para conter uma invasão no loteamento urbano recém-aberto, um lugar que nenhum outro vigilante queria ir. Era limite de municípios. Passava as noites em claro, passava frio, chuva, e por vezes até na minha folga eu era escalado. Natal, Ano Novo, trabalhei todos esses dias. Eles me deram 2 armas de numeração raspada, munição e ordem para atirar em quem aparecesse ali. Bom, eu soube por um colega de faculdade que malhava junto com o irmão de Hannah que ela tinha voltado para a nossa cidade. Na verdade, ela chegou a ser mandada para morar fora, mas teve depressão profunda e chegou a ser internada. Por recomendação do psiquiatra, ela teve que voltar para casa após ter alta. Hannah mandou um recado por esse colega que queria falar comigo, pois não poderíamos nos falar por telefone. Marcamos então de nos ver e foi a conversa mais difícil da minha vida. Hannah estava sob efeito de antidepressivos, tinha ganhado muito peso, nem de longe era a pessoa que eu tinha conhecido. Eu vi que caso lhe contasse toda a verdade, ela iria piorar. Então tomei a decisão de pôr um ponto final entre nós, pois eu nunca poderia dar a ela uma vida tranquila que ela estava acostumada. Eu podia no máximo oferecer uma vida dura que eu levava e que tornaria a vida dela infeliz. Hannah foi minha primeira namorada e praticamente meu primeiro beijo aos 21 anos. Nós nunca tivemos uma relação sexual por conta da religião dela e também porque eu ainda estava enfrentando o que ocorreu comigo lá de criança, que ele foi abusado. Eu sempre tinha fugido de relacionamentos, pois eu estava fugindo do que tinha acontecido comigo quando era criança. Se não fosse Hannah ter tomado a iniciativa, talvez eu nunca tivesse a coragem de começar a enfrentar esse monstro. Para encontrar outro relacionamento, eu teria de superar definitivamente o medo de mulheres que eu tinha. Tudo isso com mais de 20 anos e quase sem experiência. Resolvi então procurar uma garota de programa. Eu tive uma surpresa, pois também encontrei uma psicóloga. Além de linda, educada, ela era muito inteligente. Jéssica era técnica de enfermagem, graduada em educação física e especialização em psicologia desportiva. Foi até a dona da academia
Foi até dona de uma academia em Manaus, mas tinha falido após ser traída pelo marido. E teve que desfazer a sociedade. Acabou o dinheiro que ela tinha no vício de drogas. Bom, ela falou que eu teria que fazer uma cirurgia, pois minha mãe, quando ele foi transar com a Jéssica, gente, lembra que ele tinha fimose? Então, a Jéssica virou pra ele e falou, ó, você vai ter que fazer uma cirurgia. Sua mãe diz que quando diz não, né? O nenenzinho quando nasce com fimose, você tem que ficar baixando a pelinha ali, né? Então, a Jéssica falou com ele assim, olha, a sua mãe, ela tinha que ter afastado o prepúcio quando você nasceu. Ela me disse que se eu lesionasse o freio, eu passaria a ter problemas quando voltasse a ter relações sexuais. Tive muito medo disso, que acontecesse. Ela me explicou que a mulher, quando está excitada, tem a pepeca dilatada e eu não teria dificuldade nenhuma durante a penetração. Mas se contraísse a vagina, eu teria problemas. Eu paguei pelo dia todo dela e após a 6ª vez o prepúcio cedeu totalmente. Eu senti uma dor horrível por teimosia minha. Foi uma das piores dores da minha vida. Mas posso falar que, de certa forma, eu superei um medo enorme, pois meu freio não ficou lesionado e eu poderia transar sem problema nenhum, sem precisar de cirurgia. Então, Jéssica resolveu o problema dele ali, né? Tive meu segundo relacionamento que me causou uma decepção grande. Namoramos por 2 anos. Eu tinha conhecido ela como uma pessoa humilde. Eu não reparava em nada da casa em que eu morava, inclusive dormia comigo, num quarto cheio de infiltração. Ela era evangélica desde criança, virgem com mais de 20 anos, professora de escola bíblica dominical, esforçada, trabalhadora e, como eu, um exemplo para a família dela, pois tinha sido a primeira a concluir um curso superior. Porém, ela mudou de figura, não virou uma pessoa arrogante a ponto de humilhar os outros, mas abandonou a igreja e sequer aceitava frequentar os lugares do início do relacionamento, preferindo lugares caros. Ela passou também a desmerecer até os presentes simples que ela ganhava das irmãs da igreja, sendo que as irmãs davam aquilo de todo o coração. Eu não posso ser mentiroso, tivemos momentos felizes, nunca brigamos, sempre nos respeitamos. Ela não me traiu e foi sincera, terminou porque queria viver novas aventuras. Após terminarmos, ela passou a sair com todo tipo de homem, chegando a se tornar amante de um homem casado que era muito rico. O caso foi descoberto e toda a cidade aqui soube. Para completar tudo, o cara fez um empréstimo no nome dela e não pagou. Então ela levou um baita prejuízo. O cara é rico, fez empréstimo no nome dela e não pagou. Gente, se o cara é rico, para que vocês dão o nome de vocês, gente? Pelo amor de Deus. Vamos olhar a garganta, porque a história é grande, né? Nesse período, como pela graça de Deus, um deputado amigo do meu pai conseguiu um cargo comissionado para mim que exigia nível médio. Conheci minha chefe, que foi minha segunda mãe, e logo progredi. Eu trabalhava num órgão público vinculado diretamente ao Poder Judiciário e simplesmente me dediquei a corpo e alma a isso. Ele fez a OAB e passou sem maiores dificuldades também aos 25 anos. Em 2019, aos 27 anos, eu cheguei ao topo da minha carreira no serviço público, mas como era um cargo comissionado, tinha que pagar um preço alto demais. O ambiente era tóxico e eu tinha que ser 2 vezes melhor para não ser mandada embora. Eu nunca podia dizer não a nenhum tipo de trabalho. Muita gente tentou me derrubar para ficar no meu lugar. Inclusive, eu cheguei a descobrir que um amigo que tinha minha senha na rede interna sabotou meu trabalho. Teve uma mudança de governo e meus perseguidores foram mandados embora. E pela primeira vez eu tive paz. Porém, o estrago já estava feito. Minha saúde mental estava à beira de um colapso. Eu tinha ansiedade, falhas enormes no cabelo, dor nas costas. Eu tinha ganhado 30 quilos nessa época, insônia. Entre os anos de 2017 e 2019, eu só conseguia dormir se fosse embriagado e só acordava na força do ódio. Busquei ajuda profissional, não tive ainda o diagnóstico de autismo nessa época, mas tive a recomendação por ser afastado do trabalho por esgotamento mental, burnout, além de uma receita de ansiolítico e remédio para dormir.
Porém, eu sabia que se eu pedisse afastamento, eu seria exonerado. Principalmente pois meus antigos perseguidores tinham conhecidos no RH e se reportavam ao gabinete do chefe geral. Tinham me prometido um setor mais calmo para trabalhar, mas logo percebi que era só promessa. Ninguém queria vir para o meu lugar por conta da pressão, e eu estava um caco. Eu voltei a negligenciar minha aparência e, como autistas amam roupas velhas, eu parecia um trapo. Nunca me esqueço de um dia que um servidor me falou que tinha gente que eu nem conhecia que me odiava e falava mal de mim, só pelo fato de eu ter uma má aparência. Nesse período, eu já tinha meu escritório e pedi exoneração para advogar. Foi um ótimo recomeço para mim, eu estava financeiramente bem, então achei que era hora de encontrar alguém novamente. Meu primeiro namoro já tinha sido um fracasso, o segundo uma decepção, o terceiro seria pior ainda. Voltei às redes sociais e logo que eu estava teclando, vi uma antiga colega de faculdade, Lisandra. Eu nunca tinha reparado nela. Após 2 dias, ela foi ao meu escritório e ficamos juntos. Eu vi uma foto de relance no celular dela e fiquei encantado e até assustado. Nessa foto ela usava maquiagem, estava bem vestida. Isso dava a ela a aparência de uma princesa. Sim, gente, parecia uma princesa. E ela tinha os olhos da Ana Paula Arósio. Então lembra que ele falou que quando ele viu a atriz Ana Paula Arósio, ele falou, um dia eu vou ter uma menina dessa? Então essa Lisandra tinha um cabelo preto, né, uma pele bem branquinha e o olho azul. Bom, na manhã do dia seguinte ela perguntou se podia passar na minha casa. Nessa altura eu já morava num lugar melhor. Ela chegou e conversamos e logo fomos para a cama. Foi incrível a primeira vez que eu vi um orgasmo feminino. Os lençóis ficaram molhados daquele jeito que vocês imaginam. Eu tive até vergonha. Achei isso o máximo. Minha autoestima foi nas alturas. Eu ainda tinha a autoestima baixa. Eu quase não acreditava que uma mulher tão bonita tinha tido um orgasmo com um homem tão feio como eu. Perguntei a ela qual era o segredo do orgasmo feminino. A resposta eu levo até hoje. Ela me disse que o orgasmo feminino está exclusivamente na cabeça da mulher. Quando a mulher não quer estar com um homem, até a unha do dedo do pé dele vira uma desculpa para ela não transar com ele. E é verdade, né, gente? Eu não vou entrar em detalhes, mas ela conheceu o básico também do pompoarismo. E nós durávamos até 1 hora na cama, era ótimo. Eu nunca tinha vivido aquilo, pois nos últimos anos minha vida era só casa, trabalho, especialização, além do preparatório para o concurso público. Não tinha nem vida social, quem dirá relacionamentos. A maioria dos homens, ao ter uma relação com a mulher, logo de primeira, nem iria atrás novamente. Mas até os 27 anos, eu só tinha tido com outras 2 mulheres. Ela tinha percebido minha inocência e passou a me pedir dinheiro. Eu tinha muito dinheiro guardado e para todo problema que ela tinha, eu dava uma solução. Porém, Lisandra ela não queria fazer nada. Ela não queria estudar, não queria trabalhar, sempre inventava 1001 desculpas. Desconversava e me dava vários perdidos. Nunca fizemos um rolê de casal, pois ela desmarcava tudo em cima da hora. Ela vinha na minha casa, a gente transava, ficava a tarde inteira em casa. Lisandra tinha me dito que frequentava uma determinada religião, mas deixei pra lá. Até acontecer uma coisa que me deixou assustado. Numa tarde, nós 2 adormecemos e tive um pesadelo lúcido com uma criatura sinistra que eu ia ter o que não queria e ela ia ter o que merecia. Alguns dias após isso, uma amiga em comum com ela perguntou se eu estava apaixonado e respondi que sim. E mandei nossas mensagens para essa amiga, inclusive amiga de Lisandra, falando que ela me amava. Essa amiga percebeu minha inexperiência e teve a bondade de me avisar que Lisandra estava saindo com outro homem e que o seu ex-marido e os 2 filhos moravam na mesma casa que pertencia à mãe dela. Descobri então que Lisandra tinha levado junto a essa amiga minha ficha completa antes de sair comigo. Quanto eu ganhava, quem era eu, se eu tinha namorada. Resumo da ópera. Eu fui talarico sem saber. Pelo menos dessa vez eu não fui culpado, pois eu era inexperiente demais. Só tinha tamanho de homem, mas o coração de menino.
Eu senti um baque, mas decidi largar a Lisandra. Chamei então uma cliente para sair. Ela aceitou e logo passamos a sair juntos. Essa cliente, ela me falou que estava grávida de um antigo relacionamento. Eu não me importei, pois a primeira vez na vida eu não queria nada sério. Dias depois, essa mesma amiga me perguntou se eu tinha usado preservativo com Lisandra. Eu respondi que não. Na hora, o chão sumiu dos meus pés e me passou pela cabeça a imagem de portadores de HIV. Liguei tremendo, mas ela deu uma risada, disse apenas que Lisandra estava grávida e, dado o tempo de gravidez, eu poderia ser o pai. O mês seguinte foi o mais longo da minha vida. Fiz 2 testes de HIV que deram negativos. Eu era doador de sangue, então eu fazia os exames com regularidade. Eu só tinha ficado sem preservativo com Lisandra, pois ela tinha me dito que também havia feito exames e não podia ter filhos. Em setembro de 2019, nasceu a filha do relacionamento anterior da minha cliente, que eu tinha tido um caso. Apesar da gente não estar mais juntos, tínhamos uma relação amistosa e fui vê-la na maternidade. Para minha surpresa, Lisandra também estava lá. Ela estava estabilizada, mas tinha quase morrido. Ela tinha tentado tirar a criança, mas exagerou na dose do remédio. Eu conhecia muita gente que trabalhava naquela maternidade, pois fui um dos responsáveis pela análise de pareceres envolvendo a progressão de carreira dos servidores do Estado. Assim eu consegui falar com Lisandra. Aliás, tentei, pois ela me expulsou de lá aos gritos. Quando eu recebi as fotos da criança, de Lisandra, eu tive um choque. Ela tem todos os traços meus e da minha família. Dani, você pode ver pelas fotos que eu coloquei aí. A semelhança é inegável. Ela nasceu muito bonita, perfeita, e mesmo assim com todos os meus traços, sem quase nada da mãe, o que me provocou uma sensação inexplicável e me levou às lágrimas, pois eu cresci com um complexo de inferioridade pela minha aparência. Eu chorei de felicidade, pois ela nunca vai sofrer o que eu sofri, e também de tristeza, pois eu nunca vou poder ser um pai de verdade. Decidi pedir o exame de DNA apenas quando ela crescer. Eu não posso explicar as razões dessa decisão, espero que vocês entendam. Nesse período, minha cabeça entrou em parafuso. Eu ainda não tinha o diagnóstico de autismo e adotei um comportamento errático e passei a sair então com várias mulheres, inclusive mulheres casadas, clientes. Fiz sexo desprotegido algumas vezes, saí com muitas garotas de programa. Em um ano, eu simplesmente saí com 94 garotas de programa. E logo as garotas de programas comuns, elas não me satisfaziam mais. Foi então que, ao acaso, encontrei novamente a primeira garota de programa que eu saí, a dona da academia em Manaus, vocês lembram? A Jéssica. Ela disse que não me reconhecia mais. Ela me contou que o filho dela de 7 anos estava precisando de uma cirurgia e um tratamento bem caro. E estava muito angustiada, sabe? Como eu sabia o que fazer e conhecia pessoas, montei uma petição e coloquei um colega advogado para assinar, além de ter mexido uns pauzinhos. 72 horas depois, o juiz deu uma liminar obrigando o Estado a fazer a cirurgia e o tratamento do filho dela. Na hora, Jéssica chorou. Eu acho que ele mandou um amigo, gente, para não ter o nome dele, tá? Na hora, Jéssica chorou e me agradeceu muito e passou a ser minha mentora. Me ensinou muita coisa, como ela tinha formação em psicologia desportiva. Ela disse que eu poderia ser autista e isso ficou na minha cabeça. Jéssica me apresentou ao mundo das blogueirinhas, que são as meninas bancadas pelo famoso velho da lancha e pagam de mulheres empoderadas com negócios independentes, né, no Instagram. Cílios, maquiagens, bolos artesanais, roupas fitness, saí com várias dessas meninas. Enfim, elas possuem negócios próprios como fachada. Ele que tá falando, tá, gente? Ninguém na minha família acreditava no quanto eu tinha mudado. Fui do certinho ao punheteiro, mas ninguém me falava nada. E logo vocês vão entender a razão. A vizinhança da rua toda sabia do entra e sai de mulheres na minha casa. E das minhas bebedeiras. Quando eu pensava que aquilo tinha chegado ao fundo do poço, caiu uma bomba no meu colo. Minha mãe acabou o casamento de 30 anos com meu pai, pois estava traindo ele. Eu tenho que abrir um parêntese aqui para explicar que isso mexeu comigo. Eu admirava muito meu pai, que é um homem com H maiúsculo. Ele se casou com a primeira namorada, minha mãe, aos 20 anos de idade. Detestava traição, bebida, prostitutas.
Não por falso moralismo, mas por trauma. Meu avô, o pai dele, foi um péssimo exemplo, pois era mulherengo e alcoólatra. Sempre tirou dinheiro de casa e sustentou o vício dele. Ele passou doença venérea para minha avó, até na gestação do meu pai, tanto que a bolsa, quando estourou, não tinha mais líquido amarelado e purulento. A gestação do meu pai foi atribulada, pois foi aproximadamente a 16ª das inúmeras que a minha avó teve, das quais só 10 filhos chegaram até a maioridade. Alguns ela teve aborto espontâneo, outros morreram ainda na infância. Isso levou ela a ter depressão pós-parto e rejeitar meu pai, que foi amamentado por uma vizinha. Meu avô só conheceu meu pai 3 meses depois que ele nasceu, pois estava em uma colheita. Meu avô vendeu a colheita, visitou meu pai na casa da vizinha e, como recebeu uma esculhambação em casa, foi pro bar beber e ficou uma semana por lá. Todos os anos o aniversário do meu pai não era de comemoração, mas de brigas, porque minha avó sempre lembrava da moléstia da rapariga que meu avô lhe tinha passado durante a gestação do meu pai. Meu pai cresceu sem amor ou carinho. Aliás, até os 3 meses nem nome ele tinha. Foi uma tia dele que o visitou e sugeriu o nome. Mesmo com tudo isso, meu pai foi um ótimo marido e pai. Nunca bebeu, nunca traiu, nunca bateu na mulher. Não que eu saiba. Concluindo, os familiares não me repreenderam a respeito da minha conduta, pois pensavam que eu já sabia que minha mãe vinha traindo meu pai, e por isso eu estava me degenerando na bebida e na prostituição. Eles mandaram minha mãe conversar comigo, mas ela não teve coragem. Mas voltando à história, Jéssica, a primeira garota de programa que eu saí, me ensinou como os esquemas funcionavam, a abordagem certa. Em pouco tempo eu estava pagando barato o que os barões daqui gastam muito para pegar. Ela me ensinou a ter malícia, a conversar, a ser interessante, pois esse tipo de menina que faz programa esporadicamente, inclusive para bancar luxos e futilidades, elas não precisam de dinheiro, então elas não atendem qualquer cliente. Eu ganhava muito dinheiro nesse período, mas eu gastava muito também. Eu saía com mulheres belíssimas, dessas atendentes bonitas, sabe? Algumas realmente me impressionaram quando tiraram a roupa. Como se não bastasse isso, comecei a ser amante para valer de uma mulher casada, vou chamá-la de Thaís. Thaís era motorista de aplicativo, sempre ficava comigo no final do trabalho antes de ir para casa. Como eu não tinha hora para jantar, eu via de regra, eu sempre pedia lanche e jantávamos juntos. Porém, ela parou de mandar mensagem e desapareceu por um longo tempo. Eu não fui atrás para tirar satisfação, pois a gente não tinha compromisso. Nesse tempo, eu tive que tomar algumas atitudes de filha da puta, das quais hoje, francamente, eu me arrependo. Eu tive um caso breve com uma ex-garota de programa, porém, por não confiar que ela tinha deixado a profissão, terminei com ela. Até aí, não fiz nada de errado. O problema foi o que eu fiz depois. Eu chamei a melhor amiga dela pra gente ficar, e essa amiga topou. Eu fui direto ao ponto, sem rodeios, e eu e a melhor amiga dela ficamos até na cama dela, pois ela tinha viajado. Essa amiga me contou que ela sofreu muito quando nós terminamos, e voltou a se prostituir em outra cidade. Também tive um relacionamento breve até com a mãe da menina responsável por muitos esquemas de prostituição aqui na cidade. Essa família, Dani, era totalmente desestruturada e cheguei a ter relação com a mãe dessa menina no quarto, enquanto a irmã dela e os próprios filhos pequenos escutavam na sala. Nossa, me arrependo muito disso. Thaís, a motorista de aplicativo, demorou, mas apareceu. Me mandou mensagem quase 1h da madrugada. Parecia apressada, eu estava dormindo, levantei e lavei o rosto. O carro dela parou na frente de casa, ela buzinou e eu entrei. Ela me mostrou uma pasta com exames e principalmente boletos. Ela me disse que tinha engravidado de mim e tinha feito um empréstimo. Queria que eu ajudasse a pagar a vítima. Disse que ela fez para abortar a criança e já tinha inclusive abortado. Ela disse que o filho que ela criava junto com o marido, na verdade, era da irmã dela e que o marido dela era infértil. Eu não acreditei que a criança era minha, então nós brigamos e ela gritou para eu sair do carro. Ela foi embora brava. Nem preciso falar que fui novamente para o fundo do poço, e dessa vez para valer. Eu tinha que tomar atitudes para sair de lá.
O dia seguinte eu fui ao posto de saúde e fiz todos os testes rápidos possíveis que foram repetidos tempo depois. E Deus realmente me deu muitos livramentos. Joguei fora todo o chip dos contatinhos e conversas que eu tinha. Resolvi sair das redes sociais. Eu estava novamente numa regressão de nível de suporte. Ia demorar a sair dela. Voltei então às minhas raízes, à casa do meu pai. Para minha surpresa, ele estava muito melhor. Eu não contei nada para ele, pois ele poderia ter uma crise, e também voltei a falar com a minha mãe. Minha mãe comentou que 3 dos meus primos tinham recebido o diagnóstico de autismo. 2 eram brandos e um severo. E aí a ficha caiu para mim. E veio a fase mais difícil para mim, a autoaceitação. Posso falar com segurança que a maior importância do diagnóstico precoce do autismo é que a criança está formando sua percepção de identidade e de valor próprio. E sem entender a verdadeira razão das suas limitações, a criança não poderá superar o que lhes poderá causar futuramente inúmeras crenças limitantes. Eu fui ao psicólogo e, embora eu estivesse em crise, eu tive que convencer ele que eu sou de fato autista, pois não há uma preparação específica para diagnóstico em adultos. Meu diagnóstico levou muito tempo até ser fechado, mais de 1 ano, pois, como eu disse, é um caso raro de comorbidades específicas. A maior parte dos autistas, mesmo de alta habilidade, possui o máximo as habilidades sociais igual personagens como Sheldon Cooper de Big Bang Theoria. Boa parte dos autistas nunca terão uma vida amorosa igual a das outras pessoas, pois eles não têm habilidades sociais ou malícia necessária para entender os passos do flerte. Para convencer o psicólogo, eu tive que levar as provas pertinentes e até estudar mais que ele. Mostrar meu histórico familiar, tudo que meu diagnóstico fosse fechado, que demorou muito. Após o diagnóstico, eu saldei as dívidas mais urgentes, comprei um imóvel, fiz minha reserva e passei a dirigir, mesmo que aos poucos. Passei a namorar uma moça, que vou chamá-la de Mônica. Ela era um pouco mais velha do que eu. Esse relacionamento foi saudável, me fez muito bem. Temos muito respeito e carinho um pelo outro, até hoje. Chegamos a noivar, mas terminamos. Ela mesmo, sem saber, curou minhas feridas emocionais. A família dela também gostou de mim, pois, apesar de tudo, fui criado num ambiente de respeito, exatamente igual àquele. Aprendi a respeitar os mais velhos e não tomar liberdades nas casas alheias. Eu então chamei ela para uma conversa franca, falei das minhas intenções sinceras de casar com ela futuramente, contei da minha história completa e de tudo que eu tinha vivido. Claro que ela não acreditou, pois minha história é um ponto fora da curva, além de eu ainda ter cara de bonzinho, de ser desprovido de beleza e ter um vocabulário formal, sem qualquer palavra chula. Ela tinha tido poucos namorados em sua vida toda. Eu tinha quase 10 anos a menos que ela e tinha saído com 33 mulheres, além de 183 garotas de programa. 33 mulheres e 183 garotas de programa. Como eu tinha essa contagem exata, simples, eu tinha todas as conversas registradas para me resguardar de qualquer falsa acusação de estupro, qualquer eventual tentativa de extorsão. Eu sou metódico. Eu mostrei tudo para ela e ela viu isso e parou de fazer brincadeiras que fazia e ficou preocupada. Ela passou a implicar até com o fato de eu estar me exercitando e emagrecendo. Chegou a terminar comigo, mas voltamos. Quando voltamos, nosso relacionamento ainda era ótimo, mas eu não era mais o mesmo. Eu tinha descoberto a solitude. Redescobri o prazer que é estar sozinha e passei a ver nela uma pessoa mimada e infantil. Importante destacar que eu nunca traí ela. E para quem é acostumado com a rotatividade de mulheres, se acostumar com a monotonia da vida sexual é difícil. Principalmente, ficar com a mesma mulher o tempo todo. Toda autista precisa da regulação... Nossa, peraí, gente. Toda autista precisa da regulação do sono. E normalmente tem sono muito leve. Ela tinha o hábito de assistir Big Brother, Fazenda, na cama antes de dormir. Sem o sono adequado, eu perco o filtro necessário e falo o que vem na minha cabeça. Isso virou motivo de muitas discussões nossas. Não me entendam mal, ela tem muitas qualidades, inclusive caráter e humildade. Mas ficou claro que a gente não daria certo. Então eu terminei com ela. Não tinha mágoas e ressentimentos.
e nós nos falamos até hoje, embora raramente. Hoje eu estou na melhor fase da minha vida. Meus pais estão bem, inclusive meu pai está estabilizado, sem uso de medicação. Ele conheceu outra pessoa e se casou. Tenho boa relação com ele, também com a minha mãe. Eu finalmente entendi que as palavras duras que eles me dirigiam quando criança era porque não entendi o autismo. Porém, é claro que ninguém sai ileso do processo. Quando você ganha a audácia e a prudência que regem o instinto do amante, você nunca mais perde, pois sente as coisas, sabe? Você percebe as mulheres que traem com mais facilidade. Não que todas façam. Alguns dias após minha separação, recebi no meu escritório um casal muito bonito. A esposa era do meu tempo da escola, passou a flertar comigo pelo celular. As coisas foram esquentando e no outro dia a dispensei. No outro dia dispensei o pessoal do escritório. Avisei meus sócios. Ela foi até lá e a gente transou no sofá da recepção. Eu continuo solteira e descobri o prazer que ser amante é mais gostoso. Eu saio com minhas colegas do tempo da escola, que foram minhas paixões platônicas. É tão maravilhoso, recuperei meu tempo perdido. Eu não sinto mais prazer em garotas de programa. A maioria das meninas que foram minhas paixões platônicas da escola não tem o mesmo corpo de antes. Elas já têm 30 anos, tiveram filhos, estão um pouco acima do peso. Porém, a conexão é muito maior, pois sempre falamos da vida, do colégio, do trabalho, dos filhos, o que elas fazem. Até o que elas fazem com o marido, elas me contam. Eu não saio com mulheres casadas por serem casadas, mas por serem a que eu quero, e isso me faz bem. Claro que eu não teria relacionamento sério com elas. Algumas estão sendo infiéis a primeira vez após 6, 12, 10 anos de casamento. Você chega a perceber a ressaca moral que elas passam depois de terem traído as primeiras vezes. Hoje eu percebo que tem muitas mulheres que flertam, não para trair, mas só para saber se você é uma opção para elas em caso de separação do atual marido. Sendo franco e direto, a maioria dos casos as mulheres não traem, pois o marido não dão atenção, mas sim porque elas querem homens melhores do que o que elas têm na casa delas. As redes sociais ensinaram as mulheres a entender que merecem mais, o que não está errado. Porém, não se pode exigir muito de um marido que é um homem mediano e trabalha o dia inteiro para sustentar a casa. O perfil do marido traído é quase o mesmo. É o cara que trabalha o dia inteiro, mas nunca tem tempo para uma academia ou entrar em forma. Ele não tem dinheiro sobrando para ir em bons lugares, usar bons perfumes, pois tem que pagar as contas de casa. Ele normalmente parou de estudar cedo, pois teve que trabalhar. Muitas vezes tem tantas preocupações que usa o sexo para escapar e um pouco da realidade antes de dormir, né? Para no outro dia ele recomeçar tudo. Eu posso afirmar que quase todos os casamentos da minha geração em diante, antes dos anos 90, dificilmente vão durar, pois não somos o mesmo a vida toda e sempre os casais de hoje não fazem mais concessões como antigamente, apenas exigências cada vez maiores. Hoje eu entendo as garotas de programa quando elas falam que tem nojo de homens. Hoje eu entendo as mulheres casadas dizerem que pensam em mim quando transam com o marido. Hoje eu não tenho inveja do Zé Droguinha que pega as meninas bonitinhas, novinhas, pois eu sei que elas não têm nada na cabeça e o que elas fazem são os corres escondidos. Hoje eu entendo porque os bonzinhos são desinteressantes, por estarem distantes da verdadeira figura da masculinidade, que não aceitam qualquer coisa, sequer se tratado de qualquer jeito, que há uma diferença enorme entre machismo e masculinidade. Dani, sei que você já está cansada, né? Mas quero contar só uma última coisa. Lembram da Hannah? A Hannah, lá no início da história ela apareceu, lembra? Ano passado, em 2023, finalmente recuperei o número do telefone que usei entre 2008 e 2018 e ela entrou em contato comigo. Após quase 10 anos sem nos falarmos, trocamos figurinhas de modo respeitoso. Ela se casou, ainda não teve filhos e mora no sul do Brasil. Depois que terminamos, a vida dela não foi fácil, ela ganhou muito peso, chegou a ser internada com depressão profunda, mas conseguiu terminar a faculdade. Pela voz dela, dá para perceber que ela usa antidepressivos. A mãe dela teve um AVC e ficou de cadeira de rodas.
Em relação ao meu avô, ele morreu tranquilamente em sua cama com mais de 100 anos de idade. Estava rodeado pela minha avó, alguns dos seus filhos, netos e bisnetos. Inclusive 2 tataranetos. Uma curiosidade é que ninguém sabe o tamanho exato da descendência do meu avô, pois houveram muitos filhos antes do casamento, muitos filhos fora do casamento. Mas ele será uma das poucas pessoas da história da humanidade a conhecer um pentaneto, filho de um tataraneto, que seria um tretaneto. Ou seja, ele foi contemporâneo da sua 5ª geração. Por fim, agradeço por nenhum dos meus relacionamentos não ter dado certo, pois caso desse, eu não estaria aqui para contar essa história e vivendo o que eu vivo hoje. Todos os meus fracassos me trouxeram para o aqui e o agora, e por isso eu afirmo a você que nada e ninguém passa na nossa vida por acaso. Romeu do céu, que história! Gente, eu viajei na história dele. Eu tô passada com essa história do pentaneto. Gente, a minha família, ela morre tão cedo, cara, que eu tenho um tio que tá assim, infelizmente tá nas últimas, né, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, tô até falando com meu irmão. Ele tá lá, né, dando apoio à família do meu tio. Eu já tinha comentado a vocês em Teresópolis. Cara, infelizmente ele não vai ter a chance de conhecer nem os netos dele. A minha mãe também viu os netos pouquíssimo. E eu acho tão legal quando vocês falam assim, nossa, estamos na 5ª geração aí, tá todo mundo aqui vivo, sabe? É porque eu lembrei disso agora, deve ser uma emoção. Olha, Romeu, tem tanta coisa na sua história que eu não sei nem o que comentar, né? Mas eu acredito sim que o diagnóstico aí de autismo, né, por não ter sido aí diagnosticado desde a sua infância, te trouxe muitas coisas ao longo da sua vida, né? Eu lembro que o fato que me chamou muita atenção aqui foi quando você fala que você teve que perder a seletividade de alimentos no cinto do seu pai, né? E antigamente, como não era tão falado de autismo, né? Esses dias alguém até falou pra mim assim, meu Deus, quantas crianças autistas estão nascendo? Gente, é que hoje tem diagnóstico, antigamente não tinha. Então, antigamente a criança era o quê? Birracenta, nossa, a criança tem problema de nervo, a criança tem não sei o quê. E não tinha assim o diagnóstico igual tem hoje, né? Então, imagina ele lá nos seus 5, 6, 7 anos de idade, tendo essa seletividade com alimentos e o pai ali com o cacete na mão. Não, você vai comer isso, eu não tô nem aí, né? Bom, são muitas histórias aqui que você teve com mulheres, né? Gente, Maria Mucilona, aguentei, tô vendo ali. Não sejam a Maria Mucilon, hein, meninas? Mas, assim, foi muitas coisas, assim, que aconteceu, né? Você foi tendo vários relacionamentos. E eu acho que você mesmo não se apegou nunca a nenhum deles, pra te falar a verdade. Pelo que você conta aqui, eu não acho que você tenha tido, assim, um sentimento mais profundo por nenhum deles, né? Eu fico feliz que hoje você consegue, assim, lidar, né, melhor com toda a sua situação, né? A situação que você tinha ali da sua baixa autoestima. Vamos lá, filho de Lisandra, né, que você mandou as fotos, realmente é muito parecido. Você me mandou uma foto, você bebê e o bebê, né? Gente, são muito parecidos mesmo. Sabe o que eu vou te falar, Romeu? Não joga essa oportunidade fora de poder ser um pai. Nossa, se você soubesse como é bom poder ser pai, mãe, é tão bom ter um filho. Claro que eu também não quero que você coloque 1000 expectativas, que talvez seja até por isso que você... Bom, você não fala porque você decidiu não fazer o DNA agora. Mas eu acho assim, se você tem certeza, ou pelo menos um pouco de dúvida, eu pediria o DNA. Por quê? Porque, gente, você conheceria essa criança desde pequena, você poderia ter... né? Poderia ter um contato com ela desde pequena. Talvez se você peça isso lá na frente,
Você vai perder tanta coisa legal do seu filho, se realmente for o seu filho, mas eu acho que você também tem que estar preparado para não ser o seu filho, né? Pode acontecer também. Pode acontecer de ser ou não. Então, assim, eu achei bem parecido, né? Ele mandou, acho que a criança já tinha 1 ano de idade, não sei. Achei bem parecido, sim. Não sei por que a Lisandra não quer que você tenha ali contato, mas se você tem dúvidas, se você acha que realmente pode ser, eu iria atrás e pediria sim um DNA se você, né, se você acha isso, mas igual eu tô te falando, esteja preparado também para uma negativa, né? Pode ser que nem seja a sua filha. Bom, eu acho que depois, né, você com tantas garotas de programas que você saiu, você teve realmente uma fase ali que você... Eu diria que você foi um viciado em sexo, né? E o vício, gente, nada mais é para você extrapolar alguma coisa que tá faltando na sua vida. Eu já falei isso aqui no canal. Tem pessoas que é viciada em comer, tem pessoas que é viciada em bebida, tem pessoas que viciam em droga, tem pessoas que viciam em sexo, tem pessoas que viciam em pornografia. Então isso aí vai de acordo com cada um, né? A partir do momento que você... acho que foge do seu controle, é igual eu falo, tudo que foge do seu controle tem que ser sim acompanhado por um especialista, por um profissional, né? Eu sei que você hoje falou que jogou os SIM card fora, jogou os contatos fora e tá vivendo uma outra vida, mas com certeza naquela fase ali algo estava faltando em você e você supria o que estava te faltando em cima ali do sexo, né? Em cima daquilo ali, das garotas que você saía. Não sou nenhuma especialista nesse assunto, mas eu acho que é isso, sabe? Bom, e você fala também do abuso ali que você sofreu quando criança. E você fala uma coisa muito certa, é muito difícil se falar de abuso que meninos sofrem. A gente vê muitas mulheres falando isso, porque na cabeça do homem, como você disse, como assim? Você é homem? Você não gostou da mulher ali, né, te pegar? Você não gostou da mulher ali, sei lá, te segurar ali, pegar? Então, assim, entende perfeitamente o que você quer dizer e acho que deveria ser um assunto mais falado também. Eu vejo aqui pelo canal que nós temos aí 2.000 histórias e eu acho que são poucos os rapazes que passaram por aqui para falar que foram realmente abusados na infância. E 98% que falam são mulheres, né? Então, eu acredito que o baque é o mesmo, tá, gente? Não é porque ele é homem e a outra é mulher que, mas ele é homem, né? Não. Para ele foi tão difícil quanto para uma mulher. Bom, gente, eu nem vou falar da história dele, né? Aquelas histórias enormes, mas eu gostei. Igual ele falou, todos os meus fracassos me trouxeram até aqui. E eu falo muito isso na minha vida, sabe? Muitas vezes eu já me questionei na minha vida. Nossa, por que comigo? Né? Quando eu sofri violência doméstica, nossa, há anos lá atrás, eu questionava assim, meu Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Nossa, eu sempre fui uma pessoa tão boa, tratei todo mundo bem, por que comigo? E há um tempo atrás eu vi uma psicóloga, ela falava justamente sobre essa questão da gente se questionar o porquê comigo. E ela falava assim, e por que não comigo? Né? Por que não comigo? Então é algo que a gente sempre se questiona, né? Realmente a gente se questiona, nossa, por que foi acontecer comigo? E talvez por que não comigo, né? Será que eu não estava preparada para... Hoje eu vejo, hoje eu falo até com a minha prima que é psicóloga, eu falo, Sabrina, hoje eu entendo por que eu passei com aquilo. Aquilo eu passei para hoje eu estar aqui ajudando milhares de mulheres que sofrem violência doméstica, que sofreram, mulheres que estão no relacionamento abusivo, homens e mulheres, né? Mas naquela época eu não entendia, então eu me questionava muito. Nossa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que nunca fiz mal a ninguém, né? Sempre fui amiga de todo mundo, sempre quis o bem de todo mundo. Por que isso foi acontecer comigo? E hoje eu pergunto, e por que não comigo? Talvez aconteceu comigo para que eu fosse voz dessas mulheres hoje e poder estar ajudando elas, né?
Então, realmente, os nossos fracassos, as nossas histórias, as nossas frustrações, as nossas dores, elas nos trazem para onde a gente tem que estar. E, claro, ninguém quer passar momentos ruins, mas todo mundo vai passar momentos ruins. Ninguém quer passar coisas ruins, mas todo mundo vai passar coisas ruins. E vale de nós, assim, tirar o que a gente pode fazer disso, né? O que eu vou tirar disso? Que aprendizado. A Marília Monteiro, gente, tô doida. A Marília Mendonça, ela fala que as músicas dela, que fizeram sucesso aí de sofrência, foi porque ela foi corna. O cara que ela amava vivia chifrando ela, então ela ia lá e jogava na música, né? E aquilo ali se tornou um grande sucesso para a vida dela. Eu fui vítima de violência doméstica e anos depois eu usei toda a minha força que eu tinha para estar aqui hoje nesse canal, ajudando a tantas mulheres e homens que passam por aqui, né? Então, assim, cada um acho que tem seu legado, cada um vem no mundo com uma missão. E se você não passa pelos seus fracassos, se você não passa pelos seus pesadelos, suas dores, parece que você não chega aonde você tinha que chegar. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, talvez eu minimizasse a dor dessas mulheres. Talvez eu iria falar assim, ai que mulher fresca. Ah, mas também, olha lá, mereceu, né? Ficou naquilo ali, mereceu. Então, talvez hoje eu seria essa pessoa. Mas como eu passei por aquilo, eu sei o que elas passaram. É igual quando eu escrevi meu livro para ansiedade, síndrome do pânico, que inclusive eu tá vendo ainda, tá? O e-mail tá aqui embaixo, no Hotmart. É book. Quando eu passei por aquilo, eu escrevi esse livro, eu escrevi para pessoas que um dia iriam passar por ansiedade, crises de pânico, né? Fobia social, claustrofobia, porque eu passei. Então eu sabia exatamente a linguagem que eu tinha que usar com aquelas pessoas, o que eu queria falar para elas, a linguagem que eu queria ter para dar esperança para essas pessoas, porque eu entendia o que elas tinham passado. É igual aqui, eu entendo o que vocês passaram, eu entendo, né, o que as mulheres passaram quando elas estão numa relação tóxica, abusiva. Você, Romeu, você vai entender muita coisa. Hoje você é advogado, talvez você pegue muitas causas que talvez só passando o que você passou, você vai entender certas coisas que podem chegar na sua vida. É isso, gente. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.